Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre rádio de galena, que faz parte da CCH de Física 3, e os participantes do grupo são a Ana Paula, Gabriela, Larissa, Letícia e Lucas. O que é o rádio de galena? Bom, o rádio de galena, ele surgiu no início do século XX, como uma forma simples e barata de captar sinais de rádio sem precisar de energia elétrica. Ele funciona sem pilhas ou tomadas, usando apenas a energia das próprias ondas de rádio captadas pela antena. Ele capta as ondas de rádio do ar e, com a ajuda do cristal de galena, transforma o sinal em som que pode ser ouvido com fones de ouvido ou caixinha de som. Seu funcionamento depende do conceito de eletromagnetismo, como propagação e detecção de ondas, descritos nas equações de Maxwell, que serão apresentadas daqui a pouco. Hoje em dia, ele é mais usado em aulas, museus e por radioamadores, para ensinar ou estudar a física e a história mesmo do rádio. Então, eu vou falar um pouco sobre os materiais que nós utilizamos para a construção do rádio e como ele atua no rádio de galena mesmo. Então, nós temos o diodo de germânio, o modelo 1N34A. Ele tem baixa tensão e por isso que ele é ideal para os sinais fracos, como a gente usa no rádio, como ele recebe no rádio de galena. Ele atua como retificador, ou seja, que ele permite a passagem de correntes elétricas em apenas um sentido. E ele faz a demodulação, que é a separação do som e da onda portadora de rádio. Então, o diodo ele corta a parte negativa das ondas, deixando apenas as variações positivas. Então, que é a parte das ondas do som que a gente vai ouvir. E temos ainda a bobina de fio de cobre esmaltado, que é o indutor do circuito. Ele é um fio de cobre, geralmente com esmalte isolante, e ele é enrolado em espiras. O nosso foi enrolado 110 espiras, e um tubo de 3 centímetros de diâmetro, em um cano de PVC de 3 centímetros de diâmetro por 7 de comprimento. Então, ele atua como um indutor, que ele participa do circuito de ressonância, que permite selecionar qual frequência de rádio será ouvida. Então, depois temos o capacitor variável, cuja capacitância pode ser ajustada manualmente, que no rádio é só você mover ele de um lado para o outro assim, que ele ajusta a frequência de ressonância do circuito e pode escolher diferentes estações de rádio a ser localizada. Bom, nós também utilizamos 2 capacitores cerâmicos de 3,3 pico. Eles são extremamente importantes porque eles funcionam basicamente como um filtro. Então, eles pegam toda essa alta frequência e manda diretamente para o terra, porque não é o que a gente está querendo no momento, a gente está querendo filtrar essa alta frequência para ficar apenas com o sinal de áudio, que vai direto para o fone de ouvido. Então, ele funciona meio que para limpar o sinal que a gente quer ouvir. Também utilizamos fones de ouvido de alta impedância. O que a gente utilizou tinha 2.000 ohms, e ele foi suficiente para a gente conseguir ouvir o sinal sem se fazer necessário o uso de uma caixa de som. Também utilizamos o fio de cobre para antena. A nossa antena teve cerca de 30 metros de comprimento, já foi suficiente também para a gente conseguir captar as ondas de rádio do ambiente. E quanto mais longa essa antena, melhor a qualidade do som, mais fácil e mais eficiente se torna o rádio, né, a experiência. Também utilizamos a conexão terra. Ela melhora a recepção, a estabilidade do sinal, ela é extremamente importante, e a gente fez um fio conectado próximo à bobina do rádio, ligado a um capacitor conectado diretamente no solo, para toda a energia que estava circulando ali no circuito
por mais que seja muito pouca, ela tenha para onde fluir, né? E também, para fins didáticos, a gente acabou utilizando uma caixa de som, 2 caixas de som, se eu não me engano, pequenas, para gravação do vídeo e para ficar mais audível o som do rádio. Nos princípios envolvidos, as ondas eletromagnéticas, elas são oscilações conjuntas dos campos elétrico e magnético, que elas se propagam pelo espaço sem a necessidade de um meio material. Elas foram previstas teoricamente pela equação de Maxwell, que mostram como variações em um campo elétrico geram um campo magnético e vice-versa, criando uma onda que se propaga à velocidade da luz. E é justamente isso que forma a onda que se propaga como a onda de rádio. No nosso rádio de Galena, essa onda é captada pela antena, que transforma a energia de onda em um sinal elétrico de alta frequência. A AM, ou a modulação em amplitude, ela é uma técnica em que o sinal sonoro é codificado na amplitude de uma forma portadora de alta frequência, ou seja, a forma de onda ela muda de acordo com a intensidade do som original. O transmissor ele vai enviar essa onda modulada que viaja como uma onda eletromagnética até o rádio. Então, esse sinal passa por uma demodulação, processo feito pelo diodo, que extrai o conteúdo sonoro da onda. A ressonância no circuito LC. O circuito que nós utilizamos, o L sendo de indutância e o C de capacitância, eles determinam a frequência ressonante no sistema. Eles são formados pela bobina e pelo capacitor para sintonizar a frequência da estação desejada. Esse circuito ele vai entrar em ressonância quando a frequência da onda recebida coincidir com a frequência natural do circuito, que é dado pela fórmula da frequência da ressonância, que é 1/2π raiz de LC. Isso permite que apenas aquela estação passe com a intensidade máxima, enquanto as outras são atenuadas. Então, esse circuito ele funciona como um filtro seletivo de frequência. A demodulação do diodo. Depois que o sinal é sintonizado, ele ainda está na forma de onda M, ou seja, uma portadora de alta frequência modulada em amplitude. Para extrair apenas o áudio, que é o que a gente quer, a gente utilizou o diodo de germânio. Esse componente ele realiza a demodulação, que é o processo de retificar o sinal. Ele bloqueia metade da onda e deixa passar apenas a parte positiva. Então, o que sobra é a envelopagem do áudio, que é enviado diretamente para o fone de alta impedância para ser escutado. Aí são as equações de Maxwell e as equações de indutância e frequência. Bom, para concluir, podemos dizer que o rádio de Galena é um projeto simples e eficiente e que tem como grande diferencial o fato de não precisar de nenhuma fonte de energia externa para funcionar. Além disso, ele é uma aplicação prática de conceitos importantes da física, principalmente de eletromagnetismo e da modulação AM. Durante a montagem, conseguimos captar sinais reais de rádio, o que mostra que, mesmo com materiais simples, o rádio de Galena é totalmente funcional. Por fim, o projeto foi uma ótima forma de integrar a teoria aprendida em sala com a prática, mostrando como os conceitos da física podem ser aplicados no mundo real e no nosso dia a dia. Ok, a gente tá aqui no terceiro, indo pro terceiro andar, aqui no bloco C, e a gente com a antena lá tá no bloco E. E essa é a CCH da minha, da Ana Paula, da Larissa, da Letícia e da Gabriela. Então agora vamos fazer funcionar, né? Calma aí. Segura aqui. Funcional. Olha, eu quero cabeça no pato, eu acho.